Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 3. Carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Vamos orar pedindo a direção do Senhor para a instrução da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por este culto, por estarmos aqui na tua casa de portas abertas, podendo louvá-lo, adorá-lo e bendizê-lo. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor que sempre se renova na nossa vida, que nos assiste, que nos acompanha e que nos abençoa. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor aquiete a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a tua palavra. Que não fale eu, mas fale o Espírito Santo através da minha vida, e que eu seja apenas um instrumento vivo, dócil, santo e agradável nas tuas mãos. Senhor, nós precisamos de ti, queremos aprender de ti, queremos ser edificados pela tua palavra, instruídos por ela e desafiados a praticá-la para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre a língua, o poder da língua. Chegamos no capítulo 3 de Tiago. Nós estamos expondo esta carta, preciosa carta do Novo Testamento,
e chegamos provavelmente em um dos textos mais conhecidos da carta, que fala sobre a língua. Todos nós já tivemos, teremos ou temos problema com a língua. A nossa língua é um problema. É um grande desafio domá-la, contê-la. É um grande desafio para todos nós. A mensagem dessa noite atinge a todos nós, os mais novos, os mais velhos, indistintamente, porque todos nós temos uma língua e é preciso domá-la, cuidá-la, é preciso colocar freio nela, como lemos ainda há pouco aqui no texto. Esse é um texto desafiador. E, aliás, eu estou pregando em sequência, e a vantagem da pregação sequencial é essa. Quando tem um texto mais difícil, não é recado para ninguém, porque eu estou apenas seguindo uma sequência, que chegamos no capítulo 3. Por exemplo, dificilmente alguém chegaria aqui na frente e iria pregar sobre adultério, por exemplo. Dificilmente alguém ia fazer isso. Mas se você está pregando sequencialmente, você prega sobre adultério porque você está na sequência do texto. Esse é o primeiro detalhe. É um texto difícil. Talvez se fosse uma pregação aleatória, nós não escolheríamos esse texto. Porque talvez alguém pudesse dizer, o pastor está mandando algum recado. O pastor conversou com alguém na semana, teve dificuldade, e agora ninguém pode interrompê-lo e ele está descontando. Não é o caso. Então, a pregação sequencial livra o pastor de males, de problemas. É um desafio. Você provavelmente não escolheria esse texto, mas está na sequência, e Paulo, quando estava conversando com os presbíteros de Éfeso, ele diz assim, olha, ele estava se despedindo lá em Atos 17, e ele diz que eu vos anunciei todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus. Isso significa que ele pregou o que era bom e também pregou o que era ruim, e o que é desagradável, diga-se de passagem. Então hoje nós vamos falar sobre a língua, o poder da língua. O texto que lemos apresenta para nós algumas verdades importantes e desafiadoras. Precisamos aprender a lidar com a nossa língua, com a nossa boca, com a maneira que falamos, que nos comunicamos. E a Bíblia está cheia de textos que falam sobre essa questão. Nós terminamos a exposição no capítulo 2. Vocês se lembram, na nossa última exposição, terminamos a exposição no capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo, em linhas gerais, que fala sobre a fé. Estão lembrados? Dividimos o capítulo 2 em duas partes. A fé verdadeira e, posteriormente, falamos numa outra ocasião sobre a fé falsa. É isso basicamente o que trata o capítulo 2. O capítulo 3 fala basicamente de dois assuntos. O primeiro assunto é a língua e o segundo assunto é sabedoria, mas isso será em outra ocasião. Hoje eu quero, portanto, me concentrar nesses 12 versículos iniciais deste capítulo. O poder da língua é o que Tiago vai nos ensinar nessa noite. E Tiago nos ensina 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu queria dizer para vocês, vou fazer algo inédito agora, uma sigla. Uma sigla, eu já fiz uma de manhã, né? A DIP, a Defesa, Identidade e Profecia, baseada em Atos 11. E hoje não é que deu certinho e vocês vão lembrar de algo agora. Então nós vamos falar sobre a língua e eu criei uma sigla aqui para ajudar e a sigla é DDD. Lembram-se do DDD? Vocês lembram? Faz um 21. Era essa propaganda foi maciçamente, passava na televisão, no ano de 2003, a propaganda da Embratel, feita pela atriz Ana Paula Arósio. Era o ano de 2003, e ela falava sobre essa propaganda aí, faz um 21, faz um DDD. Mas não é desse DDD que eu vou falar com os irmãos nessa noite. O DDD dela é descagem direta à distância. Não é isso que eu vou falar. Mas Tiago vai nos mostrar 3 verdades ou 3 lições muito importantes sobre a língua e o poder que ela tem.
E o poder que ela tem está no DDD. Faz um DDD, baseado em Tiago 3. Então vamos ver aí a primeira letra, ou o primeiro D, o D de dirigir. Tiago vai nos mostrar nos versículos 1 a 4, que a língua tem o poder de dirigir. É o D de dirigir. Veja aí os versículos de 1 a 4. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha a letra D de dirigir. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. A língua tem o poder de dirigir, de nos mostrar a direção, o melhor caminho a seguir. Dirigir é a primeira letra, o primeiro D aqui do texto. Tiago começa dizendo algo interessante no versículo 1, ele diz assim: meus irmãos, não queiram ser mestres. Porque às vezes tem pessoas que desejam, que almejam ser mestres, mas Tiago diz, não queira ser mestre. É um problema. Você vai estar criando um problema para você mesmo. Mas como assim, pastor? Eu quero ser mestre, eu quero conhecer a palavra de Deus, quero ensiná-la. Tiago diz, não queira tanto, mas se você deseja ser mestre, saiba de algo, você terá um juízo maior. A quem mais é dado, mais é cobrado. Não desejem tanto isso. Se vocês querem ser mestres, saibam de uma coisa, haverá maior juízo para vocês. Porque o mestre sabe, o mestre conhece, o mestre ele consegue também dirigir as pessoas. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre as consequências de alguém que era mestre e que sofreu por isso. Eu vou citar o exemplo de Moisés. Lembra de Moisés? Lá no Antigo Testamento, ele está conduzindo o povo de Israel rumo à terra prometida, 40 anos com aquele povo difícil, o povo sentia fome e começava a reclamar, queremos comer, queremos comida, e Deus mandava a comida, o maná, o pão que vinha do céu. Depois eles diziam, nós estamos com sede, queremos beber, e não tem água aqui. E Deus falou assim, Moisés, faz o seguinte, fala com a rocha, e vai jorrar água da rocha, e esse povo todo vai beber. Moisés estava bravo com o povo que só reclamava, e Moisés, numa atitude de ira, ele bate na rocha, 2 vezes naquela pedra, 2 vezes. Muitas águas saíram daquela pedra, o povo saciou a sua sede, mas aquilo custou a entrada de Moisés na terra prometida. Aliás, eu morro de dó do Moisés quando eu leio esse texto. Ficou 40 anos com o povo reclamando, não tem comida, não tem água, ninguém aguenta o maná no café da manhã, maná no almoço, maná no chá das 5, maná na janta, ninguém aguenta. E Deus falou assim, Moisés, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Mas Senhor, 40 anos só porque eu bati na rocha? Não, mandei você falar. Eu mandei você falar e não bater. Uma coisa é uma coisa. E outra coisa é outra coisa. Falar e bater são verbos diferentes, são coisas diferentes. Agora talvez você diga, Deus foi muito rígido aqui, né? Só por quê? Por quê? Porque é o seguinte, Moisés tinha muito conhecimento de Deus. Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro. Moisés viu Deus abrindo o mar vermelho, mandando comida do céu. Deus mostra as costas dele para Moisés. Se Deus falou, Moisés, fale com a rocha, ele devia falar. Bater é outra coisa. E Tiago diz assim, vocês querem ser mestres? Cuidado. O juízo é maior.
meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. E aí ele começa a falar sobre o de dirigir. Ele diz, nós tropeçamos em muitas coisas, nós falhamos, erramos, pecamos. Aí Tiago diz assim, mas quem não tropeça no falar é perfeito varão. E nós de fato erramos, tropeçamos muitas vezes, mas quem consegue refrear a sua língua, Tiago diz, é perfeito varão. E para mostrar essa ideia de que a língua tem o poder de dirigir, ele mostra duas figuras. No versículo 3 ele mostra a figura do freio nos cavalos, e no versículo 4 ele mostra a figura do leme de um navio. No versículo 3 ele diz assim, olha, nós colocamos um freio nos cavalos, e nós mostramos a ele, ou eles, a direção que eles devem seguir. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Aquele freio dá direção à rota, ao caminho dos cavalos. Aí agora ele vai falar no versículo 4 sobre uma figura que mostra a direção, a figura do leme. Imaginem um navio, um grande navio que adentra no mar, mares revoltos, navios grandes, navios gigantescos. E quando fala navio, eu não sei porquê, mas eu me lembro do Titanic, né? Você provavelmente deve lembrar também que ele se colida no iceberg lá, e aí a gente conhece a história, nós vimos o filme fantástico lá em 1997, 98, alguma coisa assim, e o capitão do navio diz, nem Deus afunda este navio. Ah, é? E na viagem de inauguração daquele navio suntuoso, o melhor da sua geração, aquele navio veio a naufragar. Mas Tiago diz, aquele navio, apesar de ser grande, ele é dirigido por um pequeno leme, uma peça pequenininha que controla algo gigantesco, e através daquele leme, ele obedece todo o impulso do timoneiro, do líder, do capitão do navio. Então Tiago vai dizer assim, ora, a língua, ela tem poder de dirigir. Dirigir. Lembram-se dos espias? Quando Moisés mandou 10 espias lá a espiar a terra prometida? Eles vão, voltam e dão um relatório. 10 deles dizem, olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas lá tem gigantes. Trouxeram uma amostra grátis da terra, uvas grandes, uvas gigantescas, que precisavam ser carregadas por homens. Eles dizem assim, mas só tem um problema, lá tem gigantes, e nós não damos conta desses gigantes, pois não é que a palavra dos 10 desanimou o povo, Números capítulos 13 e 14, a nossa palavra tem o poder de dirigir. E aí apenas 2 disseram, Josué e Caleb, diz, é verdade tudo o que eles estão dizendo, mas também é verdade que Deus está conosco e Ele vai nos dirigir. A língua tem o poder de dirigir. Ela leva a gente para um caminho bom ou leva a gente para o buraco também. Percebam? A minha língua e a sua língua têm o poder de dirigir. Salomão fala sobre a língua várias vezes no livro de Provérbios. E eu queria fazer algumas citações para os irmãos. Veja só a importância que o sábio dá para a língua. Provérbios 17, 27. Provérbios 17, 27, Salomão diz, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Quem retém as palavras possui o conhecimento. Eu, na minha linguagem mais simples, criei minha frase, né? O silêncio não erra. Tinha um diácono na minha igreja, mas um diácono, para discordar da frase do pastor, ele dizia, mas também não acerta, reverendo. Sempre tem um abençoado querendo contrariar tuas teses, tuas ideias. O silêncio não erra. Salomão está dizendo isso de uma forma mais rebuscada. Quem retém as palavras possui o conhecimento. É preciso que tenhamos essa consciência. A nossa língua tem o poder de dirigir. Dirigir.
É preciso usá-la bem para a glória de Deus. Vamos para a segunda letra. A primeira letra é D, de dirigir, e agora a segunda letra D, a língua tem o poder de destruir. A língua tem o poder de destruir. Isso está nos versículos 5 a 8. Veja só, letra D, de destruir. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Essa pequena língua, Tiago diz, ela tem o poder de destruir. Ela destrói, ela contamina. E mais uma vez, na verdade, Tiago vai usar 6 exemplos, figuras, ilustrações. 2 figuras para o primeiro D, 2 figuras para o segundo D, e daqui a pouco a gente vai mostrar mais 2 figuras para o terceiro D. No segundo D, de destruir, ele usa a figura da fagulha. A língua é fogo. E um grande incêndio, a gente sabe, começa com uma pequena fagulha, com um pequeno fósforo que é jogado. E às vezes, se você tiver um monte de mato seco, jogue um pouquinho só, um fósforo ali, aquilo vira um incêndio. Como não lembrar, por exemplo, do incêndio de Roma, que Nero incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. 7 dias e 6 noites de um incêndio criminoso de 17 de julho a 24 de julho de 64, ou de 64. Ele incendeia Roma, coloca a culpa nos cristãos e começou num incêndio pequenininho. Roma na época tinha 14 bairros. Dos 14 bairros que lá tinha, 10 foram completamente destruídos. E dos 4 que restaram, eles eram densamente habitados por cristãos. Isso dá a Nero um álibi. Foram eles. E colocou a culpa nos cristãos e começou um verdadeiro banho de sangue por causa daquele incêndio criminoso. Nero então começa a perseguir os 2 apóstolos mais conhecidos. Depois do ano 64, ele vai caçar o apóstolo Pedro e vai caçar o apóstolo Paulo. Ambos são mortos no ano 67, um ano antes do suicídio de Nero, no ano 68 depois de Cristo. Uma fagulha, um fogo pequeno que começa, que se alastra e que vira um incêndio. Recentemente no Brasil nós estávamos com o problema das queimadas, não é verdade? Eu vi até um mapa do Brasil, assim, o Brasil em chamas. Mas não começou numa chama inteira, não começou queimando o país inteiro. Tiago diz assim, a língua parece uma fagulha. Você diz uma coisa pequenininha. Lembra do telefone sem fio lá? Que a gente brincava na escola? Você pegava 10 pessoas para brincar, contava uma coisa aqui, a 10ª pessoa que ouvia, não ouviu nada a ver o que foi contado para a primeira. A língua parece fogo, a língua é fogo. Versículo 6, a língua é um mundo de iniquidade, tão pequena e tão perigosa. No versículo 6 ele diz, e ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Você pode fazer 100 coisas boas, mas se você fizer uma coisa ruim, as pessoas são capazes de arruinar você por uma coisa errada. Saiu de onde? Da língua. Segundo exemplo, ou segunda figura, é a figura do veneno. Veneno. Tiago diz que a língua é comparada a um veneno, versículo 8. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. O que faz o veneno? Mata. Destrói. A nossa língua tem o poder de destruir. O que você fala pode dirigir alguém,
O que você fala pode destruir alguém, e Tiago está comparando as suas palavras, as minhas, as nossas, com uma pequena fagulha que gera um incêndio e como um veneno mortífero. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que tomaram veneno e se arrependeu, e não deu tempo e a pessoa morreu. A língua tem o poder de destruir. Vamos para Salomão. O que Salomão fala sobre a língua que destrói. Provérbios 18, 21, o sábio escreveu. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Perceberam a seriedade? A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode matar ou você pode trazer vida através da sua língua. Salomão diz que o que bem utiliza a sua língua come do seu fruto. A nossa língua tem o poder de destruir. Deixa eu falar uma frase que eu sempre a uso. Cuidado com as suas palavras. Cuidado. Deixa eu dar um exemplo, esse aqui é meu, esse aqui não está no texto. Imagine você que você sobe numa montanha e você leva consigo um saco cheio de penas. Você sobe no alto dessa montanha, abre o saco e joga as penas pela montanha. Depois, tente recolher. Tente recolher esse... Agora, já que eu joguei tudo, eu espalhei, o vento levou, e agora eu vou pegar tudo de volta. Impossível. É impossível você recolher aquele saco de penas. É assim. A nossa língua é assim. Você sobe na montanha, joga as penas, abre o saco, ela se espalha, o vento leva, você pode recolher algumas, mas jamais vai recolher todas. É impossível. É por isso que Salomão está dizendo, a morte e a vida estão no poder da língua. Satanás sabe disso, irmãos, e ele procura utilizar a nossa língua para o mal. Satanás faz isso tentando esvaziar o sentido das palavras. Por exemplo, Satanás tenta esvaziar o sentido de pecado. Não é assim não. Não é tão pecado assim, é um pecadinho. Nós criamos até nomenclaturas que nem existem, né? Pecadinho, pecadão, tudo é pecado para Deus. Tudo isso porque a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado, que a língua traz morte e traz vida. Vamos para o terceiro D. Primeiro D de dirigir. O segundo D, destruir. E o terceiro D? Eu não falei ainda, né? O terceiro D, versículos 9 a 11. A língua tem o poder de deleitar. Dirigir, destruir e deleitar. Isso está nos versículos 9 a 12. Volte os seus olhos para o texto. Versículos 9 a 12. A língua tem o poder de deleitar. Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que Tiago está nos ensinando é que a língua ela traz deleite, prazer, alegria, contentamento. E para isso, nós já vimos duas ilustrações no primeiro D, duas ilustrações no segundo D, e agora duas ilustrações no terceiro D, de deleitar. Ele usa no versículo 11 a fonte. O exemplo da fonte, veja só. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? A fonte gera, ou a fonte é ruim, ou a fonte é boa. Se é ruim, ela vai dar coisa ruim. Se ela é boa, ela vai dar água doce. Então tem a questão da fonte. Imagine que você está num deserto e você encontra uma fonte de água. O que é aquilo?
deleite, prazer, alegria, contentamento. A gente tem até gente que imagina que está a gente vê em desenho animado, né? Até gente que imagina que está vendo um oásis lá no deserto, porque aquilo traz deleite, prazer. A fonte sacia a nossa sede. A nossa língua também é dessa forma, ela é uma fonte de prazer. Agora, depois ele usa a figura da árvore no versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Agora, a figura da árvore, as árvores. Lembra das árvores lá no Jardim do Éden? Deus disse para Adão e Eva: de todas as árvores do jardim, vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, se aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que eles comeram era boa, as outras não eram ruins. As outras, da mesma forma, eram boas, eram deleitosas, prazerosas. Quem é do interior, por exemplo, subia na árvore para pegar, não é assim? Lá na minha terra, no Ceará, Terra Santa, eu subia no pé de goiaba, para pegar, disputando com os passarinhos lá, né? Subia no pé de goiaba lá, para pegar, tem uma que está melhor, mas está mais alta, né? Você sobe lá no pé para pegar uma goiaba gostosa e você come ali mesmo. As árvores, você pega a goiaba, você pega a manga e outras frutas dessa natureza, sabe por quê? Porque Tiago diz: a árvore serve para trazer, o fruto serve para trazer deleite. Adão e Eva tinham deleite naquelas árvores comestíveis e que eram permitidas que fossem comidas. Agora Tiago fala de algo interessante, olha, cada um dá o que tem. Já viram falando isso aqui? É o que é e dá o que tem. A videira dá uva. Tiago diz assim: não espere que a videira dê figos. Você vai num pé de goiaba, o que você espera encontrar ali? Manga. Não dá. Você vai num pé de goiaba, você espera encontrar goiaba. Então Tiago está falando da nossa essência. É o que é e dá o que tem. Tem, dá. Não tem, não dá. Funciona assim, até nas árvores. Ele fala sobre água, por exemplo, né? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Essa questão da fonte aqui, a mudança da essência, só se Deus agir mesmo. Lembra lá das águas de Mara? Lembra? O povo lá no deserto, caminhando, eles estavam com sede, chegaram, mas as águas eram amargas. E Deus precisa então agir, fazer um milagre para que a água se torne, eu ia dizer bebível, mas potável. Para que a água se torne potável. Aliás, Mara é o nome de alguém lá na frente, né? Aliás, Noemi, né, falou assim: não me chamem de Noemi. Lembra lá em Ruth? Não me chamem de Noemi, feliz, ditosa, alegre. Não me chamem. A minha vida não tem nada a ver com o meu nome. Me chamem de Mara. Amarga, amargoso. Se você vai numa fonte que ela dá água doce, não espere água salgada. Tiago diz que a nossa língua, ela tem o poder de deleitar, trazer alegria, contentamento. Vocês já devem ter passado por experiências assim. Você vai na casa de alguém ou você está conversando com alguém e você faz um elogio para a pessoa. Você fala bem, aí às vezes a gente escuta: nossa, ganhei o meu dia, não é? Às vezes eu tenho o hábito de, quando eu converso, eu estou na rua, estou no banco, aí tem uma senhora bem velhinha perto de mim, aí eu falo: ô moça, vem cá. Aí a moça: nossa, obrigado pelo moça. Ganhei meu dia. Percebe? E eu chamei de moça para não chamar de velha, né? Mas ela recebeu de uma outra forma. Percebe que a palavra, ela tem o poder de deleitar, de trazer prazer. A nossa língua deve ser fonte de deleite para as pessoas, não fonte de morte, mas fonte de vida.
Conhece pessoas que você vai conversar com elas, aí você chega, você está falando dos seus problemas, fala dos seus problemas, das suas dificuldades, aí ela começa, é porque você não viu os meus. É porque eu não te contei da minha vida. Ah, você está reclamando por isso aí? Por uma dor de cabeça? Quando eu contar os meus, você vai chorar. Percebe? Não, gente, não. Deleite. A nossa língua pode dirigir, destruir e deleitar-se. O poder da língua. DDD. Dirigir, destruir e deleitar. Eu queria terminar minha pregação lendo Efésios 4:29. Lá em Efésios 4:29 nós temos uma peneira excelente, se você deve ou não falar. E eu também. Veja só, vamos para lá. Efésios 4:29. E encerramos com esse. Eu chamo Efésios 29 de peneira, de seleção. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo coloca aqui, nesse versículo 29, 3 peneiras que todos nós deveríamos avaliá-las. Eu vou falar alguma coisa para vocês. Pensa na peneira, coloque na peneira, faça uma avaliação. São 3 peneiras aqui no versículo 29. Primeira, pense aí, eu vou dizer alguma coisa para vocês. Ele coloca 3 peneiras. Primeiro, o que você vai dizer é lícito? É correto? Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, o que eu vou falar é lícito? Não, é torpe. Não fale. Número 1. Número 2, o que eu vou falar é uma coisa boa? Avalie, aí ele diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a ideia da licitude, e se unicamente a que for boa para edificação. O que eu vou falar é bom, vai edificar, vai trazer crescimento. Aí você avaliou e falou assim, o primeiro não, o segundo não, aí agora tem a terceira peneira, a peneira do necessário. Veja aí, conforme a necessidade. O que eu vou falar é necessário? Não. Não é lícito, não é bom e não é necessário. O que eu falo? O silêncio não erra. Se nós usássemos essas 3 peneiras, a gente falaria bem menos. Bem menos. E seria mais preciso, mais certeiro. A gente fala assim, fulano fala demais. Fala muito. Lembra do técnico, o Tite? Fala muito. Pense aí, eu sempre, às vezes eu esqueço de uma peneira ou outra, mas essas 3 peneiras são excelentes. O que eu vou dizer é lícito? O que eu vou dizer é bom? O que eu vou dizer é necessário? Pastor, não, 3 não, então não fala. Melhor não falar. E Paulo encerra no versículo 29, e assim transmita graça aos que ouvem. Se passou pela primeira peneira do lícito, pela segunda do boa e pela terceira do necessário, sabe o que vai acontecer? Paulo diz assim, suas palavras transmitirão graça, favor imerecido. Suas palavras trarão beleza, suas palavras trarão deleite para quem está ouvindo. A minha oração e meu desejo é para que Deus nos ajude, para que saibamos o poder da língua, o poder de dirigir, o poder de destruir e o poder de deleitar. Que Deus nos abençoe. Amém. Em resposta